Bom, pessoal, bom dia, boa tarde. Meu nome é Lucas Brigato, eu sou sócio da Etmos Investimentos, um escritório da XP, e faço parte do programa de educação financeira e previdenciária da Prev PepsiCo. Somos um dos parceiros. Hoje é uma palestra introdutória. A gente vai falar um pouco sobre a XP, sobre o nosso escritório, e como a gente pode ajudar a todos vocês a ter uma educação financeira mais adequada, entender um pouco mais sobre a previdência. É um relacionamento que a gente está construindo com a PepsiCo de longo prazo, né? Quando a gente cuida do nosso dinheiro, a gente cuida do dinheiro para a vida toda, tá? Então, muito prazer. Eu sou Etmos, um escritório de agente autônomo da XP. A XP, ela até 2 anos atrás, ela era uma ilustre desconhecida, né? E que a partir de então, com algumas fusões e algumas aquisições, ela passou a ser mais conhecida e agora está na vitrine do mercado financeiro, né? É uma empresa com 15 anos de história, começou com viés educacional e passou a agregar produtos e serviços ao longo da sua história. E hoje ela é a maior empresa de investimentos da América Latina, a maior corretora de investimentos da América Latina, tá? Tanto incomodou que o Itaú acabou se tornando um dos sócios minoritários, né? Até em virtude de tanto que a gente incomodava o setor bancário. E hoje a XP, não só aqui no Brasil, mas ela também tem braços no exterior, né, nos Estados Unidos e na Europa, para quem tem desejo de investir fora do país. Né? Dentro do grupo, algumas outras empresas, como a Clear, a Rico, né, que são outras corretoras para atendimento a um público diferente do que a XP trabalha, né? Além de outros braços e outras ferramentas que a XP oferece para o público em geral, né? Parte de comunicação e etc. O nosso escritório hoje ele é uma das grandes operações da XP no Brasil. Nós temos sob custódia aí um pouco mais de R$ 1 bilhão, ah, divididos aí em torno aí de 2.000 clientes ativos, tá? São mais de 40 profissionais aí, 40 assessores, espalhados por 10 filiais da Etmos dentro do estado de São Paulo, né? E é um dos assessores, dos escritórios mais antigos da XP aí, a gente tem 10 anos de história, tá? Como surgiu o programa de educação em company, tá? Ah, começou com um trabalho desenvolvido com a parte de previdência da Honda Automóveis. Lá eles têm um programa de incentivo aos funcionários que estão próximos à aposentadoria. Lá a aposentadoria ocorre de forma compulsória e normalmente é uma fase da vida onde a pessoa recebe um grande volume de dinheiro e às vezes não sabe o que fazer com esse volume de dinheiro, né? E é natural que numa fase dessa da vida tome decisões erradas, enfim, o dinheiro acaba acabando, termina antes do que a própria pessoa e ela tem que voltar para o mercado de trabalho, ou ela é assistida por familiares, por amigos, enfim, ela não aproveita a aposentadoria dela. Então a gente passou a dar assessoria para esse público, né, próximo à aposentadoria, com duas bases, né, a base de conhecimento, então prestando palestras, enfim, acompanhamento, conteúdo e, logicamente, a parte prática, a assessoria em si, justamente para orientar as pessoas na condução dos recursos, né? Acabou dando tão certo que a Honda como um todo se tornou nossa cliente e aí isso acabou se estendendo para todos os demais funcionários. O pessoal fala, poxa, já que eles no fim de carreira têm essa assistência, por que eu no começo da carreira também não posso ter? E aí a gente passou a atender a Honda como um todo. Isso chamou a atenção da XP, né? Foi um trabalho que começou dentro do nosso escritório, isso chamou muita atenção da XP e a gente passou através da própria XP executar esse mesmo programa em outras empresas, como a Roche, a BASF, a Ericsson, a Pfizer e agora com a PepsiCo. Bom, como é que vai
consistir o programa Saber Mais Prév, tá? Na parte de conhecimento serão dadas as palestras, né, para conteúdos um pouco mais técnicos, um pouco mais aprofundados no mercado financeiro, desde as finanças pessoais, e introdutório e também técnico na parte de investimentos. Tá? A gente vai ter uma agenda que vai ficar disponibilizada no site do Saber Mais Prév, para que vocês possam acompanhar ali a ocorrência dessas palestras, desses encontros. E a assessoria, né? A assessoria ela vai ser feita de forma individual, tá? Tanto presencial quanto online, com horários agendados. Então, a ideia é, de fato, aqui transformar todo esse conhecimento, todo esse conteúdo em prática. Senão, não adianta, né? As pessoas adquirem o conhecimento, mas se elas não colocarem esse conhecimento em prática, de nada vale. E aí o objetivo, de fato, é exercer o nosso trabalho, que é ajudar as pessoas a investirem melhor o patrimônio delas. Bom, temos um primeiro evento, ainda sem data definida, então a gente pede aí para acompanhar pelo site. O tema é investimentos inteligentes. A gente vai falar aí de conceitos básicos para conhecer, saber o que é juros, o que é inflação, como eles impactam os investimentos e dentro das possibilidades de investimento, aquelas mais comuns, né, CDB, LCI, LCA, renda fixa, título público, fundos, etc. Vocês vão entender um pouquinho a característica de cada um deles. Isso vai ser feito online, tá? A gente tem um canal aí com acesso limitado a 60 pessoas, então caso queiram formar pequenos grupos para aumentar aí a gama de pessoas atendidas, vale a pena, né? E assessoria individual, temos uma data aí já confirmada, dia 18/4, ela começa às 8 da manhã e vai até às 17h30, com duração de 30 minutos, ou seja, é onde a gente vai conversar individualmente com cada um de vocês para poder dar um primeiro passo na assessoria financeira. Tá? O agendamento, nós criamos um e-mail específico, sabermaisprev@etmos.com.br, está aí o nosso telefone também, contato comigo, Lucas, ou com Sandra, ou com o Tiago. Bom, aqui a gente vai passar então, isso aqui é introdutório, a gente não entra muito no detalhe aqui. Quando a gente fala de investimento, o primeiro ponto é criar um sentimento ali de uma pequena preocupação, né? Mas é uma preocupação boa, né? Porque quando a gente fala de investimento é sinal que nossa vida está no azul, né? O que a gente quer fazer é melhorar esse azul. É diferente de uma pessoa que às vezes está com um problema financeiro que ela não sai do vermelho, né? E é um outro tipo de problema. Para isso a gente tem também como membro aí, como participante desse programa de educação financeira, a gente tem o canal de assistência, o canal da assessoria psicossocial, que a Prev Pepsico também disponibiliza para vocês. É um outro tema, uma outra fase da vida. Tá? Aqui a gente vai, de fato, colocar ali um nível de preocupação de falar, poxa vida, meu dinheiro poderia estar trabalhando melhor por mim. Né? Quando a gente fala aí de investimento, qual que é o nosso objetivo principal? Né? É a independência financeira. Independência financeira é você ter recurso suficiente que exceda as despesas mensais. Então você consegue todo mês gerar um recurso, o teu patrimônio gera um recurso para você, que você utiliza e você perpetua isso, ou seja, o teu patrimônio não perde valor. Então, é o objetivo que todo mundo acaba buscando quando se fala de investimento. Né? A ideia, nesse caso, não é parar de trabalhar, não é parar de fazer nada, mas é simplesmente fazer aquilo que gosta. Para isso, logicamente, a gente precisa de um planejamento financeiro. Só que esse planejamento financeiro ele é um processo racional, estruturado, tem os objetivos, tem todo um racional para que vocês viabilizem esses projetos e esses desejos. Não é algo de supetão, não é algo feito a qualquer custo, precisa sentar, precisa planejar de fato quais são os projetos, o que eu tenho
capacidade de poupar, o que eu vou precisar gastar. Então, é uma fase muito importante para a gente avaliar qual a condição que vocês têm para recomendar as melhores opções. O nosso trabalho consiste justamente nisso, né, de verificar, de analisar a vida financeira de vocês e dentro de todas essas informações, estruturar uma carteira de investimentos que seja viável, que atenda a esses desejos. Desejos esses, né, que acontecem ali durante as fases da vida, né? Quanto mais cedo começar, melhor, né? É um momento onde a gente está pensando aí quais são os nossos objetivos de vida, para onde a gente quer chegar, até onde a gente quer chegar. É o momento de assumir risco, de errar, de começar de novo, né? A partir do momento que você atinge uma determinada maturidade, a atitude ela passa a ser mais conservadora. Então, você está com família para cuidar, você tem aí uma série de responsabilidades, e aí então você passa a ter uma atitude que preserve isso, que procure preservar isso. Ou através de execução de seguros e ferramentas de proteção patrimonial, né? Ou uma mudança de atitude mesmo, justamente pensando na fase de aproveitar, que é onde os recursos vindos da fase laboral se encerram, né? Então você deixa de trabalhar, de captar recursos ali constantemente e passa a viver com aquilo que acumulou, né? Então é um momento muito importante. Todo mundo fala que fonte de renda é muito escassa, né? Fala, poxa, eu tenho uma renda só, mas eu tenho um monte de dívidas. Que nada, né? A gente vê salário, lucro, empréstimo, aluguel, diversas formas de vocês obterem renda, né? Seja fruto do trabalho, seja fruto de negociações, de emprestar, de alugar e etc. Você tem aí uma série de ganhos, né? Aí, poxa, estou falando de investimento aqui, né? Onde é que está investimento nessa fonte de renda, né? Já que o papel é trazer mais recursos, onde está investimento aí? Investimento é um empréstimo, tá? Quando você fala em investir, você está emprestando dinheiro para alguém com o objetivo de ter esse dinheiro de volta acrescido de lucro, né? Você tanto pode emprestar dinheiro para o teu parente, para o teu filho, para o teu irmão, para o teu vizinho, e aí ele te paga depois, como você pode emprestar dinheiro de maneira, entre aspas, ali, oficial, né? Posso emprestar dinheiro para o banco, posso emprestar dinheiro para uma empresa, posso emprestar dinheiro para o governo, a troco deles me remunerarem depois de um período que o meu recurso fica lá para eles usarem, né? Isso é, entre outras palavras, investir. E aí, quando a gente investe, lógico que a gente precisa fazer isso de maneira exclusiva, né? Cada qual tem um perfil, tem um prazo que ele pré-determina para investir. Existe uma série de fatores que a gente avalia para determinar como é que vai ser a carteira desse cliente. E aí é onde entra o tema de diversificação. Parte do recurso vai ficar para minha reserva de emergência, parte do meu recurso vai ficar para aposentadoria, parte do meu recurso eu vou colocar sob risco e assim por diante. Cada pessoa vai ter uma fração diferente entre um e outro, porque, logicamente, a realidade financeira ela é bem diferente entre as pessoas. E aí é onde entra a importância do nosso trabalho, que é justamente identificar essas diferenças para que os teus investimentos de fato fiquem adequados à sua realidade e não fique algo empacotado que sirva para todo mundo, né? Vocês vão perceber que o trabalho ele é extremamente direcionado nesse sentido. Só para dar um exemplo, né? Não é pegando no pé da poupança, mas quando a gente olha, a gente de fato precisa comentar, é onde boa parte da população coloca o dinheiro nela, pouca gente sabe o quanto rende, e quando a gente compara com outras coisas, a gente percebe o quanto a gente está deixando de ganhar. Aí você fala, poxa, Lucas, mas poupança é seguro, está dentro do banco, né? E, enfim, eu tenho disponibilidade, eu tenho. Às vezes as pessoas se preocupam com aquilo que há de benefício, mas esquece de olhar o lado também muito importante que é a rentabilidade. Tudo que vocês olharem nessa lista aí
com a palavra tesouro é governo. Então, entre aspas, nós estamos emprestando dinheiro para o governo e recebendo desse mesmo governo uma rentabilidade bastante superior à poupança. Lucas, é seguro emprestar dinheiro para o governo? Sim, mais seguro até do que emprestar dinheiro para o banco. Governo quebra? Sim, governo quebra, banco também quebra, mas para o governo quebrar, precisa um monte de coisa quebrar antes. Ele não é o primeiro da fila, jamais. Então, a gente entende que emprestar dinheiro para o governo é a forma mais segura de investir. Ali na lista LCI, LCA, CDB, você está emprestando dinheiro para banco. A única diferença é que é uma modalidade diferente de empréstimo. Ao invés de ser poupança, você está deixando o dinheiro na mesma instituição, porém com rentabilidades diferentes. O risco é o mesmo, está dentro da mesma casa, né? Então, por que manter o dinheiro na poupança? Sendo que eu tenho tantas opções tão seguras quanto e que rendem mais. Bom, aqui é um exemplo, né? Voltando um pouco para falar de previdência, onde a gente olha a nossa vida ali por um horizonte mais longo de tempo. Aqui a gente tem dois cenários. Tá? O primeiro cenário iniciando os investimentos aos 20 anos, tendo aí 45 anos de contribuição pela frente. Né? Se a gente considerar uma rentabilidade anual aí de 4%, que é algo extremamente conservador, a gente precisaria só de R$ 1.144 para obter um acúmulo de 1.691.000 e tendo uma renda vitalícia ali em torno de R$ 10.000. Tá? Então, com R$ 1.144, a gente tem uma renda vitalícia aí de 10.000 a partir dos 65 anos. Quando a gente olha esse mesmo cenário, mas iniciando os investimentos aos 40 anos, ou seja, eu tenho 25 anos de contribuição pela frente, o meu sacrifício aumenta muito. Então, sai dos 1.144 para R$ 3.324 para obter os mesmos 1.691 com 10.000 de salário vitalício. Reparem aí que é um sacrifício muito maior em virtude do tempo ser mais curto. Então, é o que a gente fala. Trabalhar com o tempo a favor ajuda muito na construção desse patrimônio. Como é que a gente faz isso? Né? Então, como eu falei, é feita uma análise do perfil do investidor, necessidade de liquidez, uma série de fatores a gente leva em consideração para determinar uma carteira. Aqui é um exemplo de uma carteira com investimento inicial de R$ 100.000 e o objetivo dela é obter um ganho aí de 105% do CDI. Lucas, o que é CDI? CDI é a taxa básica de juros, é a taxa que o governo determina para balizar a economia brasileira, que hoje está em 6,5%. Então, quando a gente fala que vai ganhar 105% do CDI, nada mais é do que agregar 5% acima desse valor. Então, 6,5% somando aí 5% relativo a esse valor, eu obtenho em torno ali de 6,7%, 6,8%. Tá? Então, é o objetivo que eu tenho para receber no ano, em torno aí de 6,8%, e minha carteira passa a ser uma carteira mais conservadora, porque o descolamento do CDI ele é baixinho. Né? Então, a gente procura aí trabalhar com um ganho mais linear, sem tanto susto, e no final de 10 anos, o resultado que eu tenho é esse, comparado com poupança. Então, a poupança vai me render em 10 anos R$ 175.000, então dos 100 eu ganho mais 75, e nessa carteira composta dessa forma, eu chego a R$ 213.000. Repara que quanto maior o tempo, maior o deslocamento, as duas retas elas ficam mais distantes, é justamente aí onde eu falo que trabalhar com o tempo a favor ajuda muito. Tá? Lucas, mas poxa, ganhar 6,8 eu acho muito pouco, tem coisa melhor? Tem. Melhor em que sentido? Vamos buscar
um nível de ganho um pouco maior, então eu saio do 105, vou para 115% do CDI, mas como eu estou buscando um ganho um pouquinho maior, eu preciso variar um pouco mais os investimentos, eu preciso fracioná-lo em outras coisas, e essas outras coisas me dão um pouquinho mais ali, um grau de risco. Vamos dizer assim, estou colocando um pouquinho mais de pimenta aí nessa refeição. Tá? Então, além de ativos mais conservadores, eu tenho fundo multimercado, eu tenho renda variável que vai compor essa carteira. Dá uma chance de gerar um resultado maior, mas esse resultado ele não vem de forma linear. Apesar daqui a gente representar isso em duas retas, quanto mais descolado ficar esse objetivo, esse ganho, comparando com outros ativos com mais segurança, a tendência é que isso se dê de forma muito mais volátil, ou seja, imagina aquele exame do coração ali que fica aquele gráfico com aqueles batimentos cardíacos, é mais ou menos isso que acontece, tá? Então, lógico, isso é calculado, isso vai de acordo com o perfil de cada um, a gente jamais vai expor o nosso cliente a um risco que ele não aceita, que ele não quer correr, tá? Bom, praticamente isso aqui é apenas uma introdução ao nosso conteúdo. A gente vai aprofundar muito mais esse tema quando a gente falar de investimentos inteligentes, a gente vai entender o que de fato é um Selection renda fixa CP, o que é um CDB do PAN, o que é um CADIMA, a gente vai entender o que é um fundo multimercado, renda variável, como que isso funciona, como isso pode ser benéfico para mim, né? Então, fiquem atentos com o lançamento aí da nossa agenda para que vocês possam participar e já agregar um pouquinho de conhecimento do mercado financeiro e de investimentos. Tá certo? Dicas de livros, então a gente tem algumas recomendações aqui para que vocês possam conhecer um pouco mais desse mercado. Além disso, existem diversos canais de YouTube e tudo mais. E, logicamente, dentro do programa Saber Mais Prev, nós teremos aí muitos conteúdos linkados à condução da vida financeira de vocês, tá certo? Boa sorte a todos, muito obrigado e eu desde já desejo sorte para todo mundo aí.